Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Valêncio. É um prazer estar aqui com vocês de volta. A gente espera ansioso a chegada mais para o final do ano da maratona, né? Supply Chain, da live, esse ano de formato digital, né? Todo mundo aprendendo a se reinventar. Tá bom, pessoal. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa seguir. Eu estou no ambiente externo hoje, então talvez tenha aí uns sons, uns passarinhos ou alguma outra coisa, tá? Me perdoem se estiver atrapalhando muito. E vamos seguir. Deixa eu só colocar em modo de apresentação, que aí eu acho que vocês já conseguem ver a apresentação, tá bom? Então, a minha ideia é contar para vocês um pouco da jornada de transformação digital que a gente tem feito nos últimos, 1 ano e meio, 2 anos aqui no Oxiteno. Mas antes disso, eu vou contar para vocês um pouco sobre quem é a Oxiteno. A gente é uma empresa que pertence a um grupo brasileiro que tem outras empresas irmãs que aí é mais fácil de conhecer, tá bom? E aí, na sequência, rapidinho, eu entro no tema principal, contando para vocês um pouco dessa jornada de transformação digital aqui com a gente, tá bom? Antes disso, muito rapidamente, a gente é uma empresa que tem um dos valores principais, a segurança. Então, toda a apresentação a gente começa rapidamente com Safety Moment. Eu trouxe contexto de álcool gel, né? A gente item agora top 10 da nossa lista de uso em todos os lugares, né? Só falando que o álcool gel, como a gente já sabe, tem uma quantidade de álcool etílico muito grande, e, portanto, é um produto que tem uma periculosidade maior do que os produtos de limpeza normalmente que a gente usa em casa. Então, muita atenção, principalmente aqueles que têm vaporizador, nunca utilizar perto de uma exposição de calor, forno, fogão, porque a gente já viu a quantidade de acidentes domésticos que podem acontecer com o mau uso do produto, tá? Então, muita atenção ao uso do álcool gel, principalmente dentro de casa e perto de cozinha, tá? A gente tem também relatos de alguns acidentes que aconteceram com a utilização de vapores dentro de carro, então, atenção à utilização do álcool gel. Agora eu vou falar um pouco de Ultrapar. Ultrapar é a holding da qual a Oxiteno faz parte, é uma empresa de capital aberto, né? Mais brasileira, na sua grande maioria. A Ultrapar teve receita líquida o ano passado, o ano de 2019, tá? O ano de 24 bilhões de dólares. É um grupo respeitável, que tem algumas empresas aí que eu vou mostrar para vocês, e com investimentos aí constantes nos últimos anos da ordem de 500 milhões. A ideia não é a gente explorar na totalidade, para quem quiser, pode entrar no site da Ultrapar e conhecer um pouco mais o grupo. A Ultrapar é conhecida como Ultra, aí, né, que recentemente, inclusive, lançou a sua nova logomarca. São 5 empresas, principalmente, além de outros negócios novos com relação a produtos financeiros, mas empresas nós estamos falando de 5. A Oxiteno é o líder em tensoativos e produtos químicos, então a gente é o braço químico do grupo Ultrapar. Mas também tem nomes conhecidos do dia a dia da gente, como a Ipiranga e a Ultragaz, né? A Ipiranga e a Ultragaz não necessita muito apresentação. E a Ultracargo, para quem trabalha no ramo químico, é mais conhecida porque é líder em estocagem de produtos líquidos, né? Granéis líquidos no Brasil, nos portos brasileiros, tá? E a última e recente aquisição, que é a Extrafarma, que é uma rede de farmácias que está mais focada e tem uma quantidade maior de lojas, inclusive, na região norte e nordeste, tá bom? Falando um pouco da... Então, a Oxiteno é uma indústria química que está muito focada em contribuir para o bem-estar das pessoas através da química, né? Então, tem se transformado nos últimos anos e tem se internacionalizado. Então, hoje a gente é presente praticamente com uma cobertura global, mas muito focada em sites produtivos e centros de pesquisa nas Américas, né? Então, a gente totaliza 11 sites industriais, vocês podem ver a concentração nas Américas. As principais plantas estão no Brasil, mas tem assets também no Uruguai, no México, e um recente investimento nos Estados Unidos, ali na região do Golfo, perto da região de Houston. Tá? Além disso, são 3 centros de pesquisa, 8 escritórios comerciais, pela qual a gente atende clientes no globo todo, e o foco, como eu disse, Américas. A gente é muito conhecida no mercado por foco em cliente, né?
sempre focada em servir clientes, tem expertise tem muito foco em atendimento de clientes aqui. Realmente isso é presente em quase todas as estruturas da empresa. Nossa cadeia de valor é muito conectada com os segmentos pela qual a gente atende. Já faz alguns anos, eu acho que para mais de 10 anos, que a gente tem um foco por mercado. Então, a empresa é inteira orientada por mercados, né? Os mercados principais da gente é Crop Solutions, que é a parte de agroquímicos, muito forte no Brasil. Duas áreas que a gente chama de Home Personal Care, e aqui estão separadas em dois segmentos, né? Um é Personal Care, então cuidados pessoais, e a outra é de Home Care e a A&I, que são os produtos que a gente acaba utilizando para laundry, para lavar roupa, detergente caseiro, né? Tá aqui um pouco na segmentação de Home and A&I, Home Care and A&I. Temos outros segmentos também, como coatings, oil and gas, e algumas famílias de produto que conectam com a indústria automobilística no Brasil e a produção de PET, tá bom? Então, a gente tem integração aqui no Brasil, então, desde a produção de glicóis, petroquímicos, oleoquímicos, tensoativos e especialidades, tá? Vamos passar um pouco mais essa técnica, e agora eu vou falar do nosso tema aqui na maratona de supply chain. Hoje, o nosso papo é de jornada de transformação digital. Vai olhar um pouco como a gente tem aplicado a transformação digital no processo Procure to Pay, focado aí nas dimensões de supply chain e de procurement, né? E eu vou contar para vocês um pouco da nossa trajetória, da nossa jornada de organização. Não no contexto de aplicação somente de tecnologias, tá? Eu vou falar sobre isso. Mas eu começo comentando com vocês o nosso aprendizado de organizar estratégia, ou seja, de organizar estrutura a serviço da estratégia. Bom? Então, eu vou passar aqui rapidamente como é que foi essa organização da parceria estratégica entre a área de procurement e TI, utilizando como pilar central o mindset ágil, né? Aí a gente passa um pouco por definição detalhada de escopo e alinhamento de ambições do negócio. O negócio, né, as ambições do negócio estão sempre muito presentes em tudo que a gente faz na empresa. Essas organizações, então, a gente foca o time de TI e de procurement pelo processos end-to-end, então estou traduzindo aqui como processos ponta a ponta, muito focado nos clientes internos, de forma até ampla, eu vou comentar isso com vocês. E a gente também usa categorização das diferentes dimensões das iniciativas de transformação digital e de digital na companhia, utilizando metodologias diferentes para cada uma dessas dimensões, tá? Vou comentar isso também na forma de estruturar, que faz com que a gente, pelo menos na nossa perspectiva, tenha acelerado muito os resultados e as entregas com um monitoramento aí, dinâmico de tudo isso. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou comentar um pouco sobre mindset digital, né? A gente tem uma organização em transformação, como muitas das empresas dos ouvintes aqui. Todo mundo fala em mindset digital, em mindset ágil, em transformação digital. Então, o que significa para o Oxiteno, para a gente, ele tem esses 6 pilares que a gente olha na tela. Então, segurança em a primeira posição, né? Então, tudo que a gente faz tem o contexto de segurança, e aí não seria diferente quando a gente pensa em transformação digital, como a gente pensa em mindset digital. Tá? Essa estratégia, então, aí conectando muito com os temas estratégicos, a gente gosta muito de ter ações na prática e um processo de ideação pé no chão, né, que leva rapidamente ao plano de ação conectado com a estratégia. A liderança tem um papel fundamental nessa transformação, que é através da liderança, eu vou explicar um pouco para vocês como a gente faz isso, né? A gente consegue liberar as pessoas para que tenham um ambiente de colaboração muito importante. Então, liderança e colaboração andam de mão dadas e proporciona a aceleração da adoção desses processos. Aqui, eu vou falar um pouco de mindset ágil, né, que tem pautado tudo que a gente faz
ultimamente, e até transcendendo um pouco mais a transformação digital, o Mindset Ágil tem permeado todas as nossas iniciativas na companhia. Para a gente, o Mindset Ágil, ele começa na identificação da oportunidade, vai conversar melhor. Então, a gente identifica a oportunidade, depois, logo passa para uma etapa de aplicação do contexto digital, né? Lembrando que nem tudo eu consigo aplicar fortemente o digital, nem tudo é transformação digital, tá bom? E daí a gente vem para uma etapa de definição do escopo, onde a gente prioriza os casos e prioriza principalmente as etapas, né? O Mindset Ágil para a gente tem um contexto muito de atingir por etapas, né? Falhar rápido, melhorar rápido e planejar a próxima etapa com esses aprendizados. Daí a gente vai para uma fase de desenhar a solução, entender qual é a aplicação, que ferramenta nós vamos usar para atender aquela iniciativa. Depois eu venho para uma etapa de pilotos, né, de provas de conceito, aí sim para uma fase de scaling up, onde eu vou executar o programa escalado, e aí uma última etapa de análise de resultados, repensar, para a gente poder repensar as próximas etapas. E isso tudo volta para o começo da sequência, quando o projeto requer várias interações. Então, eu trouxe uma figura aqui que para a gente define muito bem o que é o Mindset. Né? Então, a primeira parte aqui superior é a maneira tradicional de pensar, né? Eu tenho um objetivo lá, que é a quarta etapa do carro, e eu começo a desenhar, vou começar primeiro a roda, depois o eixo com as rodas, aí o chassi, a carenagem, e aí eu tenho o carro. Mas notem que as primeiras etapas eu ainda não tenho uma carinha de triste aqui, porque eu não tenho produto ainda, né? Eu só vou ter o produto com alguma funcionalidade para ser usado lá na quarta etapa. Mas esse não é o pensamento ágil que a gente adota. O pensamento ágil é um pouco da figura de baixo, onde, para chegar no carro, eu começo pelo skate, depois eu desenho patinete, e aí, por consequência, eu vou pensar numa bicicleta, numa moto, até eu conseguir ter um carro. Notem que a grande diferença dessa etapa, representado pelas carinhas felizes aqui, é que eu já tenho o produto, eu já tenho uma funcionalidade de partida no Mindset Ágil. E isso se traduz e permeia a maioria das iniciativas que a gente tem na companhia hoje, né? A entrega das propostas de valor logo no começo do projeto. Isso não está representado aqui nessa figura, mas isso permite a gente aprender com os erros, né? Aprender com as falhas e ir incrementando os produtos, os sistemas, de forma a entregar valor sempre. Esse para a gente tem sido um grande divisor de águas em tudo que a gente faz. Dando sequência, eu trouxe aqui um slide um pouco mais complexo, mas que mostra a organização que a gente tem feito nessa parceria, agora aprofundando um pouquinho mais, na parceria entre Procurement e TI. Então, de uma maneira que a gente consegue resultados mais rápidos, com maior produtividade. Então, a gente coloca no centro a visão de ponta a ponta dos processos. Isso aí, abraçado pela organização, que é abraçado pela estratégia, que é abraçado pela cultura, e que interage com o ambiente externo. Em todas essas camadas, a gente tem pessoas com mindset correto, trabalhando focadas e de forma colaborativa, com pouca hierarquia. Eu vou explicar um pouquinho mais o que isso significa. Aí, na organização, como eu comentei, é uma organização que tem mindset ágil, que escuta ativamente o seu cliente, que não perde o foco no negócio e consegue, na maioria das vezes, capturar resultados. Diversidade com muita colaboração, criatividade com agilidade e resiliência com fluidez. No fundo, a gente tem colaboração acelerando as entregas, né? Mindset ágil influenciando a transformação digital, sem perder a governança, né? Governança é um ponto forte que rapidamente a gente descobriu que sem ela a gente não conseguiria entregar tudo que estava proposto. E aí, um outro ponto importante, que é poder fazer pequenos ajustes de cultura para que os grupos possam trabalhar de forma mais colaborativa, criando umas estruturas que a gente chama internamente mais horizontais, para a gente superar as barreiras mais rápido. Tá? Então, você tem o processo, recapitulando, de ponta a ponta, permeando todas essas camadas da estrutura e fazendo com que a gente tenha
no final das contas, tendo uma visão integrada de tudo que nós estamos fazendo, tá bom? Aí eu trouxe aqui um pouco como é que a nossa equipe de TI, nossos grandes aliados aqui estão organizados, né? O João Cordeiro é o head da área global de TI da Oxiteno, um grande parceiro. Eu tenho 2 atores aqui principais, a estrutura é um pouco maior que isso, mas eu trouxe aqui os grandes atores e parceiros, né, protagonistas dessa interação entre procurement e TI. Né? Adriana Cuba, que é a gerente de TI focada no processo P2P, e o Danilo, que foca na inteligência digital. Então, na sua organização, a equipe de TI, a gente brinca internamente que é uma equipe que hoje é obcecada pelo cliente interno, né? Está muito focada em desenvolver e produzir valor para os clientes internos. Desculpa. Então, a gente está organizado na estrutura de TI por processos de TI, por processos ponta a ponta. Então, tem uma estruturação de lead to cash, que hoje ampliou um pouquinho a visão de order to cash para lead to cash, porque nós estamos começando a tocar um pouco mais na estruturação da demanda, né, da visibilidade da demanda junto com os nossos clientes. O processo de procure to pay, que está mais conectado com suprimentos, com procurement, forecast to produce, product development and digital intelligence. Esses processos, então, como eu disse, cada um deles tem uma estruturação própria, então eles são, como eu brinquei agora há pouco, obcecados pelo cliente interno, eles trabalham em mindset digital e mindset ágil, e eles têm autossuficiência, focando na eficácia e na eficiência. O que significa ter autossuficiência? Significa poder ter pessoas capazes de atuar de forma um pouco mais horizontal, de forma um pouco mais autônoma, e ter as competências no grupo de trabalho necessárias para desenvolver cada uma das tarefas aqui associadas, tá? Então, está embedded aqui, embutido nesse conceito de estruturação, a autossuficiência das equipes. Fazer acontecer. E aí, do outro lado, de forma matricial, eu tenho os times de procurement focando em cocriação cruzada, no valor, né, organizados por estrutura, tanto de categorias de produtos, matérias-primas, diretos e indiretos, como também de processos-chave, né? Então, por exemplo, na área de diretos, a gente tem estruturação do que faz sentido para o Oxiteno, né? Então, derivados petroquímicos, utilidades de energia, derivados renováveis, mas também outras áreas de processos, como responsible sourcing, né, importante na indústria química, olhar o monitoramento e desenvolvimento de fornecedores de forma de ponta a ponta também, né, gestão da inovação como um todo, conectada com o desenvolvimento de produtos, conectada com soluções. A parte de sustentabilidade está muito focada aqui no que a gente chama de responsible sourcing, tá bom? E os serviços logísticos, não menos importante, mas que olham também o ponta a ponta, desde a necessidade do cliente até a conexão com os fornecedores necessários para atingir essa iniciativa, né? O que a gente também preza muito é a escolha da ferramenta para cada necessidade, né? Então, a gente está sempre olhando o portfólio de ferramentas gerenciais e técnicas para cada uma das iniciativas que a gente está se comprometendo. Governança, os comitês executivos para garantir pacing e tração, né, nas iniciativas. Eu olho categorias de valor, eu olho cadeia de valor, a gente usa as ferramentas de strategic sourcing, e aí também, entrando mais no arcabouço técnico aí do ferramental, a gente usa Inception, que eu trouxe um slide para dizer o que é para vocês, que eu gosto muito de trabalhar com Inception, sou aí um apaixonado por isso. E aí eu uso as ferramentas de Agile, as reuniões de grooming, as provas de conceito, misturo tudo isso com tecnologia, né? Então estou ali olhando sempre a interação de robotização, de RPAs, de inteligência artificial, e aí eu já estou entrando mais um conceito que a galera de TI gosta mais, né? Da gente falar de data lake, falar de transformação digital, mudando o modelo de negócios, né? Tudo isso, então, não funcionaria se a gente não tivesse focado em colaboração ativa entre os times, uma comunicação muito efetiva, proporcionado aí por essa intimidade, nunca perder o foco do negócio, o foco do negócio, o foco no cliente interno, é o que realmente motiva e constrói,
E as relações horizontais que eu comentei para vocês, que é tirar um pouco da hierarquização dos times para que os grupos possam trabalhar realmente de forma efetiva, tá? Quer seja em squads ou não, mas trabalhando de forma um pouco mais, com uma hierarquização mais horizontal. Essa maneira que a gente trabalha, a gente tem colhido muitos frutos, mas antes de falar de resultados para vocês, de organização, eu trouxe aqui um slide para contar para vocês de uma metodologia que eu conheci o ano passado e eu sou um apaixonado por ela, né? Então, Lean Inception é basicamente a definição profunda do escopo alinhado às ambições do negócio, né? A gente tenta alocar o maior tempo possível para entender a pergunta a ser respondida, antes mesmo de sair planejando ações, tá? Então, a gente tenta se apaixonar pelo problema com profundidade antes de sair planejando ação. Quais são os benefícios que a gente tem, então, de usar o Inception, a gente chama de Inception, para construir um pouco da visão do produto. Primeiro, eu tenho alinhamento das pessoas, né? Desculpem, alinhamento das pessoas com foco no produto, e a gente chama aqui de produto certo. Os entregáveis são mais claros quando você sai de uma sessão de Inception. Tem uma visão clara e assertiva sobre as necessidades aí do produto, da iniciativa dentro do teu contexto. Eu tenho foco para o negócio, sem perder, aí medindo bastante o esforço necessário e a experiência para o usuário, na confiança da execução. Eu tenho prioridades claras e um plano de entregas conhecido. E o último aqui, eu tenho as histórias, para quem vai usar Agile na sequência, as primeiras histórias já estão prontas. E aí você não perde tempo tendo que fazer outras sessões para contar. Um pouquinho, pessoal, eu estou aqui com uma situação. Tá bom. Para contar, para criar as histórias, as sprints Agile. As primeiras histórias já estão prontas como output da metodologia Inception. E com isso a gente acaba aí ganhando tempo e assertividade. Agora eu vou contar um pouco para vocês de uma iniciativa que a gente criou recentemente, que é o XLab, né? Está conectada com a nossa Vertical Transform. Eu já conto para vocês daqui a pouco o que é. Então, o XLab é um grupo de pessoas focadas, né, em mistura de tecnologias. A gente, antes um pouco dessa situação de pandemia, a gente já estava construindo um ambiente dentro da empresa separado para esse time, né, para que eles ficassem respirando as tecnologias na sua essência. Mas agora estamos todos trabalhando de forma virtual, o XLab continua produzindo muitos frutos, mas fisicamente aí já não estão mais segregados. Então, no nosso, que faz sentido para a gente, misturar algumas tecnologias, e a gente está sempre olhando a interface, as sinergias entre elas. Então, tem inteligência artificial, as soluções de mobile, a robotização, com eficiência operacional, a parte de analytics, conectada aí com cloud e com internet das coisas, né, com reconhecimento de caracteres, e principalmente na planta produtiva, é importante esse tipo de tecnologia, e foco no low-code development, que é produção de forma ágil, com pouca codificação, para que os sistemas não fiquem pesados. Então, essa iniciativa é bastante recente na companhia. Nós temos eu vou mostrar algumas coisas que estão sendo produzidas lá. E aqui, principalmente, as palavras de ordem são imaginação, inspiração e criatividade aplicada. Aí, vou entrar um pouco na nossa organização de temas, né? Eu contei um pouco para vocês de organização de pessoas, e agora eu vou falar de organização de temas. Então, a gente divide o nosso pipeline de iniciativas em 3 grandes dimensões, né? Pego o processo de pay, pego as iniciativas conectadas ali com indiretos, diretos, serviços logísticos, e organizo com metodologias diferentes. Então, a gente tem 3 grandes vertentes, né? 3 grandes verticais. Uma é a Run, a segunda é a Grow, e a terceira é a Transform. Na Run, a gente está olhando sempre o que é transacional. Então, aqui a gente está buscando, por exemplo, resolver backlogs dos sistemas, bugs dos sistemas legados, né? As empresas, quem não tem vários sistemas que se comunicam, e a gente conhece o que é um backlog de sistema. Melhorias dos processos de compra transacional, né? Aqui ainda focado muito no transacional. Monitoramento de qualidade de fornecedores. Esses são os 3 temas principais que nós estamos olhando na
vertical run. Já na Vertical Grow, é mais o plano tático. Então, eu tenho, por exemplo, nesse momento, plataformas de gestão de compra estratégica sendo pensadas, como é que eu repenso um pouco o relacionamento com fornecedores e stakeholders, olhando o processo Procure-to-Pay. Tem temas de governança e compliance, e tem temas aí de BIs com RPs mais elaborados, assim por dizer. E aí, na vertical Transform, são os pontos muito mais estratégicos, né? Aqui sim eu tenho revisão do modelo de negócio sendo pensada através do XLab. Aqui sim eu tenho produção de transformação digital propriamente dita, onde eu estou não só olhando a aplicação de ferramentas digitais, a automação de processos repetitivos, mas também olhando o modelo de negócio ponta a ponta e repensando este modelo. Bom? Por exemplo, aqui sim eu aplico sinergias entre as tecnologias, como eu expliquei para vocês, e a nossa forma de fazer é através do XLab. Bom? Aí, dando sequência, olhando para essas 3 verticais, eu vou contar para vocês o que são os resultados que a gente obteve, do meio do ano passado para cá, né? Vamos falar que é quase um pouquinho mais de um ano aí de dessa implementação, né, dessa metodologia funcionando para a gente atingir os objetivos. Então, na vertical Run, foram 155 histórias, né, que se transformaram em alguma delas em sprints. A gente solucionou muitos dos bugs dos sistemas legados, que tinham muito problema para comunicar, né. Hoje na Oxiteno, acho que, se eu não me engano, nós temos 60 sistemas legados que permeiam a companhia toda, né? Um deles é o próprio EBS, né? O próprio ERP, que é Oracle, no caso do Oxiteno. Eu fiz alguns apps de aprovação transacional, que parece simples, mas a gente ganha muita produtividade tendo no próprio celular a integração desses sistemas, principalmente para aprovações transacionais, para verificação. Então, todo mundo, quer seja analistas, compradores, como os níveis de liderança, ganham muito tempo com esses aprovadores e verificadores contidos via app, contidos no nosso celular. E foram aí 15 robotizações de diligenciamento, né, de matérias-primas e insumos. Na vertente Grow, já foram um pouquinho menos, mas foram 102 histórias de usuários, né, user stories, que se transformaram, muitas delas, em projetinhos Agile. Aqui, nós estamos terminando uma implementação de uma plataforma de sourcing, de relacionamento com stakeholders, que vem trazer muito valor conectado com relacionamento, com compliance, com transparência na cadeia, com produtividade e com gestão contratual. Temos aí mais de 5 reports dinâmicos, BIs inteligentes, que ajudam a gente a ter acesso à informação muito mais rapidamente, e 5 robotizações integradas, e são essas que conectam diferentes sistemas, tá bom? Aí, na vertente Transform, a gente, então, teve uma quantidade de histórias já menor, porque elas são muito mais robustas e complexas, então acabam demorando um pouco mais, né? Eu tenho, a primeira entrega deste ano foi a Control Tower, para a área de Supply Chain, né, que faz a gestão integrada de logística ponta a ponta. Isso é muito importante para a gente estar trazendo resultados significativos, principalmente nesse momento, né, de pandemia, onde as incertezas são tantas. Ter informação em tempo real tem nos ajudado a servir melhor os nossos clientes, tá? E uma outra iniciativa que eu trouxe para vocês, que é também bastante desafiadora para a gente, que é o monitoramento reputacional de fornecedores de óleo de palma e PKO. Essa iniciativa conecta inovação, transformação digital e sustentabilidade, tá bom? Que é um radar e um mapa de calor de monitoramento reputacional, de sustentabilidade na cadeia global de palma e PKO. Para quem conhece esse tema aqui, é um desafio importante e que o nosso pessoal do XLab está trabalhando lá. Então, a gente, separando essas dimensões, a gente aloca recurso certo, consegue dar velocidade e tração para o que precisa e consegue dar foco e não perder o passo na entrega de valor. Né? Isso conectada com os nossos processos de visão de ponta a ponta e conectada com o jeito de trabalhar, onde as estruturas são um pouco mais horizontais.
E, tá chegando ao fim a minha apresentação, eu vou sumarizar um pouco com alguns takeaways, tá? Que é fruto do nosso aprendizado desse último ano de trabalhar desta forma na nossa jornada digital. Então, o primeiro takeaway é, poxa, a organização dos processos de ponta a ponta, aplicada no negócio, né, foi fundamental para acelerar a assertividade e a eficácia dos nossos resultados. E passou de algumas entregas para algumas centenas de entregas nesse último ano. Então, isso foi muito importante, essa visão de ponta a ponta, end-to-end, para acelerar esse processo de transformação digital. Outra coisa foi, mesmo agora em tempos de pandemia, desenvolver a intimidade dos grupos que trabalham, tornando as estruturas um pouco mais horizontais, foi muito importante, e aí fortaleceu a colaboração ativa e a comunicação efetiva dos grupos. Outro aprendizado importante para a gente é que nem todas as técnicas se aplicam para todos os temas, né? Então, foque muito em entender e elaborar o escopo, né? Faça um deep dive no problema e tenha as ferramentas à mão para escolher a depender do problema que vai ser solucionado. Outra dica importante é que a diversidade impulsiona a criatividade e soluções não triviais, né? Então, invista em misturar os perfis dos times, invista na autossuficiência dos times, para que a gente possa andar mais rápido, favorecer a criatividade, favorecer as soluções não triviais. Importante estabelecer uma governança de maneira que possa dar tração, manter a tração e a gente não perder a visibilidade dos temas que são focados. Muitas vezes, coisa simples, a gente criou one-page reports para cada iniciativa, onde tem todas as informações relevantes para a tomada de decisão, e nos comitês executivos, a gente sempre está olhando esse one-page reports das iniciativas, principalmente conectadas com transformação digital, tá bom? E aí, a gente segue com foco nessas entregas que são pactuadas aí em cada step. E, por último, não menos importante, os projetos que envolvem terceiros, consultorias que vão ajudando a gente a executar, tem que ter execução muito bem alinhada, né? Não só um recurso em prazo, mas principalmente em forma e metodologia. Em alguns casos, durante o ano aí, a gente se sentiu, com essa metodologia aplicada, né, se sentiu literalmente atropelando alguns parceiros nossos externos, por não ter feito aquele pacto, né, da forma e da metodologia desde o princípio, né? Com essa metodologia de agilidade, né, com pensamento ágil, você acaba dando tração, né, nos temas. E isso, nós tivemos que corrigir algumas rotas de alguns temas aí, de alguns projetos, por não ter pactuado também a forma e a metodologia, além do recurso do prazo. Então, fica essa dica aí para todo mundo. E aí, por último, nada disso teria sido possível se as pessoas muito bem alinhadas, né? Então, a última dica que eu deixo com vocês principalmente para aquelas iniciativas de maior vulto, de maior relevância, né? Ajuste um pouquinho a cultura interna, encurte as distâncias e dê espaço para a colaboração dos times. Tá? Para a gente é um aprendizado muito importante que mudou da água para o vinho a qualidade e a quantidade das entregas aí na nossa jornada de transformação digital. É isso. A ideia foi contar para vocês um pouco desse processo internamente e deixar algumas dicas que a gente, né, alguns aprendizados nossos ao longo do processo. E agora eu fico aí à disposição